Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões, beleza? Bem-vindos ao terceiro vídeo do Papo Furado, onde vocês mandam as perguntas lá no meu Instagram e eu respondo aqui no Caldeirão Furado, por isso Papo Furado, e é isso aí. Lembrando que eu só pego as perguntas que são mandadas lá na caixa de pergunta do Instagram, porque fica mais fácil, é uma ferramenta que já é pra isso, então vocês perguntam lá, eu pego, seleciono e coloco as melhores perguntas aqui no vídeo. Não adianta perguntar aqui no YouTube, não adianta perguntar no Twitter, não adianta, tem que ser lá no Instagram, na caixa de perguntas, quando eu deixar disponível lá para o próximo Papo Furado, beleza? Então se você não me segue lá, é Caco Cardassi, só aparecer lá, beleza? A primeira pergunta é da Milene Mokva, não sei se o nome é assim que se pronuncia, mas é você. E a pergunta dela é: por que os bruxos não podem aparatar em qualquer lugar como os elfos domésticos? A resposta para isso é bem simples. Na verdade, os elfos eles podem aparatar em qualquer lugar porque os bruxos são arrogantes e acabam não entendendo como funciona a magia do que eles consideram inferior. Então, como a principal lei dos elfos domésticos é cumprir as ordens dos seus senhores, seja quais forem essas ordens, ele pode aparatar, desaparatar em qualquer lugar, fazer qualquer coisa. Os elfos são muito poderosos, eles são extremamente poderosos e os bruxos não podem aparatar assim como eles em qualquer lugar, porque os lugares que têm o sistema de defesa, têm o sistema de defesa contra bruxos. E como eu disse, os bruxos não tentam entender criaturas que eles consideram inferiores, por isso eles acabam cometendo grandes erros às vezes. A Dias 2 perguntou o que é realmente o véu que o Sirius atravessou, até hoje não consegui entender. Bom, basicamente o véu é um portal só de ida do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Existem duas teorias muito legais sobre o véu da morte que eu gosto muito, e uma delas diz que aquele local que fica no departamento de mistérios era utilizado como pena de morte para criminosos, prisioneiros perigosos. Se você perceber, o véu fica meio que no centro de um anfiteatro, onde tem lugar para sentar, para as pessoas se sentarem, uma espécie de cúpula de julgamento. E outra teoria que eu acho a mais provável, a que mais se encaixa, é de que aquele véu era usado para o estudo da morte, porque os bruxos do departamento de mistérios, eles estudam os grandes mistérios da vida, o amor, o tempo, a morte, então eles usavam o véu para estudar isso de alguma forma, não passando o véu porque não dá para voltar, né? Mas basicamente o véu é um portal só de ida do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. E ele também tem muito a ver com a crença de cada bruxo. Os bruxos mais espirituais conseguem ouvir vozes além do véu, e já os bruxos mais céticos não. Assim como a Hermione, que não ouve voz nenhuma, e a Luna, que é bem espiritual, ouve um monte de vozes, assim como o Harry também. A Giovanna Caldas Lopes perguntou se os dementadores são capazes de afetar os animais como afeta os humanos. Não. Foi por isso que o Sirius conseguiu fugir de Azkaban. Ele assume sua forma animago de um cachorro, os dementadores não conseguem encontrar, não conseguem sentir a presença dele ali, e aí ele acaba passando despercebido e foge. Talvez também seja por isso, deve ter alguma ligação do patrono ser a forma de um animal, porque animais são imunes a dementadores. Mas isso nada confirmado do patrono, tá? Talvez seja. A Ferb.botura perguntou como que o Harry foi selecionado pelo Cálice de Fogo, sendo menor de idade, e por que deixaram ele participar da competição. Primeiro, quando Bartol Crouch Jr. foi colocar o nome do Harry, ele usou um feitiço de confundir no cálice, e aí ele coloca o nome do Harry como sendo um estudante de uma outra escola, por isso que ele colocou lá, confundiu o cálice, por isso que o cálice escolheu o Harry, entendendo que tinha mais de 3 escolas na competição. E por que deixaram ele participar? Bom, porque o cálice é um ato contratual mágico que não pode ser quebrado. Eu acho que tem alguma coisa parecida com voto perpétuo, uma coisa meio que contratual nisso, mas isso é uma teoria minha, e simplesmente mantiveram ele na competição porque o responsável pela competição lá em Hogwarts era o Bartol Crouch Sr., o pai do Bartol Crouch Jr., e ele já estava sob efeito da maldição Império, então ele simplesmente falou lá que o Harry ia continuar competindo, porque era o Voldemort quem estava fazendo isso, eram os planos do Voldemort e do Bartol Crouch Jr., então ele já estava sob efeito da maldição Império, o Harry continuou na competição e foi assim. A Jaque Kierdeika, não sei se seu nome é esse também, é o
que tá escrito aqui, perguntou: a Umbridge estava protegendo uma Horcrux, ela chegou a ser Comensal da Morte? Jaque, a Umbridge não estava protegendo uma Horcrux, ela nem fazia ideia de que aquele medalhão era uma Horcrux. Ela confiscou ele do Mundungus Fletcher enquanto ele estava vendendo coisas no Beco Diagonal, e ela se interessou ali porque tinha uma letra S, ela viu que era uma relíquia que poderia significar alguma coisa, e aí como ela era uma mentirosa e gostava de falar que era sangue puro, mesmo ela sendo mestiça, ela falou que aquele medalhão estava na família dela há muito tempo, que ela era descendente da família Selwyn, uma família bruxa de puro sangue. Ela não fazia ideia de que era o Horcrux, ela não era Comensal da Morte, ela só era burra mesmo, assim como toda pessoa preconceituosa. A Veríssimo.ju perguntou como a Pedra da Ressurreição foi destruída, sendo que ela era uma das relíquias da morte. Ju, a pedra não foi destruída. O Dumbledore destruiu o anel, mas conseguiu não destruir a pedra, conseguiu manter a pedra inteira. A pedra foi perdida, o Harry deixou ela cair lá na Floresta Proibida, jogou ela no chão de propósito e os centauros pisotearam e ela ficou lá desaparecida, mas ela não foi destruída. A Isa.Sant.ana, que eu acho que é Isa Santana, perguntou como a Hermione praticou feitiços antes do primeiro ano, se é proibido fazer magia fora da escola. Bom, é proibido sim fazer magia fora da escola, mas só quando você já frequentou a escola. Os bruxos antes de irem pra Hogwarts não são proibidos de fazer magia, porque nessa idade a magia ela tá se manifestando, os bruxos não conseguem controlar, muitas vezes acabam fazendo sem querer, por isso não são notificados e não são proibidos de fazer isso. O problema é quando você já está em Hogwarts, começou o primeiro ano e a partir dali você não pode realmente fazer. O Beco_Horizontal, gostei do nome, achei criativo, perguntou: o chapéu seletor sempre existiu, se não, como os alunos eram selecionados? O chapéu seletor sempre existiu a partir do momento que ele foi confeccionado, que a gente não sabe quando foi. Mas, inicialmente, o chapéu seletor era só um chapéu normal, ele não selecionava ninguém, ele pertenceu ao Godric Gryffindor, era um chapéu dele comum, dele usar lá, um chapéu de bruxo, e quem selecionava os alunos eram os próprios fundadores de Hogwarts. Só que com o tempo veio a preocupação, né? Cara, e aí, quando a gente não estiver mais aqui, como que vai fazer? Então o Godric ofereceu o próprio chapéu, eles todos encantaram lá, colocando as características que cada fundador prezava mais, colocaram uma porrada de legilimência no chapéu, dando capacidade de vida a ele, encantando. Eles eram muito poderosos, né? Então eles fizeram com que o chapéu ganhasse vida e pudesse selecionar os alunos no lugar deles. A Carolina.sss11 perguntou como Expelliarmus matou o Voldemort se o feitiço é para as varinhas. E, não coube a pergunta toda, mas não foi o Expelliarmus que matou o Voldemort. O que matou o Voldemort foi um ricochete da sua própria maldição. O Harry usa o Expelliarmus para se defender, sim, mas não é o Expelliarmus que mata o Voldemort. O Avada Kedavra do próprio Voldemort acaba ricocheteando e matando a si mesmo. A Nove Tamires perguntou: existe uma eleição para escolher o próximo ministro da magia? Quanto tempo eles podem ser ministros? Existe sim uma eleição e ela acontece de 7 em 7 anos. Porém, quando tá em crise o ministério, quando tem alguma coisa acontecendo muito cabulosa, o cargo é simplesmente oferecido para quem queira. Inclusive, várias vezes o cargo foi oferecido pro Dumbledore. O ministro fica no mínimo 7 anos no cargo, mas ele pode ser reeleito. No caso do Cornélio Fudge, quando ele renunciou lá e o ministério estava todo em crise, não teve votação. O cargo foi oferecido ao Rufus Scrimgeour, porque o ministério achou que o chefe dos Aurores lidaria melhor com a situação contra um bruxo das trevas, então ele acabou assumindo, não teve votação nenhuma. Clau_Campos18 me perguntou o seguinte: qual a verdadeira explicação para o Harry ter sobrevivido ao feitiço Avada Kedavra do Voldemort? Isso em 1981 ou em 1998? Em 1981, ele não morreu porque a mãe do Harry se sacrificou por ele e aí criou um escudo, uma proteção que impediu o Voldemort de matá-lo. Já em 1998, quando o Harry vai para a Floresta Proibida, ele não morre pelo simples motivo do Voldemort ser um pouco burro. O Voldemort, ele estava tão cego pelo poder, ele queria tanto sobreviver, queria tanto vencer o Harry Potter, que isso acabou deixando ele um pouco burrinho e ele não prestou atenção nos detalhes cruciais. Foram os detalhes que destruíram o Voldemort. Basicamente, quando o Voldemort retoma sua forma humana lá em 1995, usando o sangue do Harry, ele cometeu um erro terrível. O sangue do Harry tinha a proteção da Lilian, certo? Então agora o sangue que corria nas veias do Harry corria nas veias do Voldemort e a proteção da Lilian também estava nele. Isso fez com que o Harry jamais pudesse
pudesse ser morto enquanto Voldemort estivesse vivo. Funcionou como uma espécie de Horcrux ao contrário, sabe? Enquanto o Voldemort estivesse vivo, o Harry não poderia morrer. E aí é o que acontece, o Voldemort vai lá, dá uma Avada Kedavra no Harry, acaba destruindo a parte da alma dele que vivia no Harry, mas o Harry escolheu voltar. O Harry não morreu, o Harry não escolheu ficar ali. Então ele voltou porque o Voldemort ainda estava vivo e o sangue do Harry corria nas veias dele, mantendo ele vivo, mantendo ele na Terra. Não foi por causa da Pedra da Ressurreição, que não funciona e ele nem estava com ela, não foi porque ele era o Senhor da Morte, não foi porque a Horcrux que foi destruída, não tem nada a ver, foi só por causa do sangue do Harry que foi usado pro Voldemort retornar e aí manteve o Harry preso à Terra. Beleza? Dúvida respondida? A G. Gabi Viana perguntou se é possível lançar um Obliviate e depois desfazer. Não, não é possível. O Obliviate é irreversível e esse é um dos maiores erros dos filmes de Harry Potter, porque mostra a Hermione obliviando os pais dela, mas isso não acontece. A Hermione só altera a memória dos pais e não usa o Obliviate, porque se ela tivesse usado, acabou, os pais dela não iam se lembrar nunca mais dela. O que a Hermione faz é alterar a memória dos pais e depois da guerra ir atrás deles, ir encontrá-los e alterar novamente para que eles voltassem ao normal. O Obliviate é irreversível, como a gente vê lá com o Gilderoy Lockhart, ele fica pro hospital sem mungos o resto da vida porque não lembra quem é. Existem alguns casos que o Obliviate pode ser quebrado, na verdade a gente conhece um só, que é o da Bertha Jorkins, a funcionária do Ministério da Magia que teve sua memória alterada com o Obliviate, mas foi torturada pelo Voldemort e de tanta tortura o feitiço acabou sendo quebrado, mas cara, isso não é a cura, né? Ninguém vai usar tortura pra curar uma pessoa, seria extremamente antiético. E a Bertha Jorkins já tava à beira da morte quando o feitiço acabou sendo rompido, então, cara, não era muito aconselhável, não. O Felipe Cobaleia perguntou, se eu tenho medo de um bicho-papão, qual seria a forma dele? O bicho-papão não tem forma, certo? Ele não tem forma alguma. Quando você vê o bicho-papão, ele tá sempre com a forma de algo que alguém tem medo. Se você nunca viu um bicho-papão, não sabe a forma dele, não tem... Porque ele não tem forma. Tipo, imagina um Obscuros lá, que não tem forma. O bicho-papão é isso, ele não tem forma. Se você tem medo do próprio bicho-papão, ele vai aparecer pra você da forma que você imaginou o bicho-papão. Simples assim. Se você imagina que o bicho-papão é de um jeito, ele vai aparecer do jeito que você imagina que é o jeito que você tem medo. A underline Lucinha underline perguntou, lá em Câmara Secreta, quando o Harry é furado pelo dente do basilisco, por que a Horcrux nele não foi destruída? Por favor, coloca a minha pergunta. Não deu pra completar, só completou truída no outro. Então, essa pergunta até a J.K. Rowling já respondeu e ela pegou e falou, cara, não me perguntem mais isso, porque é óbvio. Tipo, foi o que ela falou, não sou eu que eu tô falando, tá? Mas realmente é muito óbvio. O Harry não morreu. O Harry foi curado pela Fawkes, certo? Ele furou lá, o basilisco furou o braço dele, mas a Fawkes curou o ferimento dele, certo? Salvando a vida dele. A lágrima de Fênix tem poder curativo, então ele foi curado e ele não morreu. Se ele tivesse morrido, a Horcrux teria sido destruída, mas como não foi o caso, então não foi. E nossa última pergunta, mas não menos importante, é da Luísa TL. Ela perguntou o seguinte, existe diferença de aparatação? Às vezes aparece uma fumaça junto e as outras só uma distorção. Luísa, vamos conversar. Não existe diferença. A única diferença da aparatação ou desaparatação é o barulho. Um bruxo mais experiente consegue aparatar sem fazer barulho nenhum, tipo Dumbledore. A fumacinha, ela é só efeito dos filmes. Só. Nos filmes eles acharam que ficaria legal, e realmente até fica legalzinho, mas nos filmes eles acharam, ah, legal, vamos colocar fumacinha preta pros Comensais da Morte porque eles são do mal, e vamos colocar fumacinhas brancas na Ordem da Fênix porque eles são do bem. E é aquela coisa ridícula de bem e mal e coisa mais clichê possível, por isso que tem fumacinha. E já aproveitando que o assunto tá na fumacinha, não, os Comensais da Morte não voam. Aquilo também é só criação do filme, eles voando com aquelas fumacinhas, isso não existe, não tem nos livros, não tem fumacinha. A aparatação ela é só aquela distorção mesmo, com deslocamento de ar. Se tiver barulho é porque é um bruxo comum, e se não tiver barulho é um bruxo acima da média. Só isso, é a única diferença. Fumacinha não existe. Então é isso, meus bruxos, eu espero que vocês tenham gostado, espero que as dúvidas finalmente tenham sido respondidas, e se você tem alguma dúvida e espera pela próxima caixinha de stories perguntando do próximo Papo Furado, e manda sua pergunta, e as mais legais eu vou colocar
colocar nos vídeos aqui, beleza? A gente se vê num próximo episódio aqui do Caldeirão Furado. Não se esquece de se inscrever se você não for inscrito. Estamos chegando aos 700 mil inscritos. É uma marca muito importante aqui pro Caldeirão. E se você gostou do vídeo, deixa o like aqui porque me ajuda pra caramba. A gente se vê num próximo vídeo e até lá, mal feito, feito.